Demon Slayer só tem animação. Será que isso é verdade? Eu não sei dizer pra vocês, mas hoje a gente vai descobrir, no caso, debater se isso é verdade ou não, se Demon Slayer tem apenas animação. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo da Central do Anime, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, cara, eu queria debater com vocês um assunto que é mais, na verdade, eu e vocês comentando sobre o porquê Demon Slayer tem apenas animação. Será que isso é verdade ou é mentira? Bom, vou comentar com vocês aqui o meu ponto de vista. E se você curtiu a ideia do vídeo, cara, eu peço por favor que você deixe o seu like e se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E cara, de verdade, se inscreva aí, é muito importante o seu like, a sua inscrição. Se você curtiu, cara, eu gostei do conteúdo, então se inscreve, cara. Seja bem-vindo à nossa família aqui, ao nosso canal, porque o seu apoio, o seu incentivo, né, até mesmo o seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante e me ajuda a ter mais ânimo, mais incentivo para trazer conteúdos aqui para vocês, beleza? Cara, vamos debater então um pouco sobre esse assunto, né? Eu vejo muita gente, cara, na internet comentando, né? Normalmente eu vejo um vídeo ali no Instagram, TikTok, a pessoa entrevistando ali uma outra pessoa em algum evento, ou na rua, enfim. Na rua dificilmente, né? Mas alguns eventos focados ali em jogos, cosplays, animes, enfim. E eu vejo muita gente comentando, cara, que Demon Slayer é uma história genérica, eu já vi o termo, é um bom feijão com arroz, e como você pode dizer, feijão com arroz, por exemplo, é bom, né? Se a gente tá falando da comida ali e tal. E não, é basicamente assim, o anime é bom, mas não é nada demais. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu discordo muito desse ponto. Porque primeiro, galera, vamos lá. Quando o anime foi lançado ali em 2019, muitas pessoas começaram a procurar mais o mangá. E você pergunta, tá, Gustavo, mas o que tem a ver? Significa que a gente sabe que o mangá, galera, ele é antecipado, ou seja, ele é bem antes do anime. Então, no caso, nós temos ali, por exemplo, o arco final do Castelo Infinito, só que não temos ainda a adaptação total. No caso, nós temos 3 filmes que precisam ser lançados, no caso, um deles já foi lançado, um deles já foi anunciado para 2027 e provavelmente o terceiro filme será lançado em 2029. Então você pensa, pô, se um anime ele aumenta as vendas do mangá, significa que a história foi o principal ponto importante para que esse anime tenha aumentado as suas vendas. Então pensa comigo, eu sei que muita gente fala na questão da animação de Demon Slayer, e realmente a animação é muito bem feita. Só que você pegar isso e usar como argumento para falar que só a animação do anime é muito bem feita, porque a pessoa ela não entendeu a obra do anime. E muita gente já falou que inclusive Demon Slayer é genérico. Mas você pensa, tá, mas qual é o motivo de Demon Slayer ser genérico? Porque tem ali um personagem, um protagonista, a família dele morre, ou acontece alguma coisa com membros da família, ele quer se vingar e no final ele quer derrotar o vilão. Mas nós não temos vários animes com essa proposta? Não que sejam todos os animes com a proposta igual, mas sempre temos ali o mocinho e o vilão. Então, tipo assim, usar esse argumento de que Demon Slayer é um anime genérico, pra mim não faz sentido. É a mesma coisa você falar também que o anime só tem animação. Como assim só tem animação? As pessoas não veem anime só pela animação. Ou, por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra vocês. Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, tem histórias espetaculares, histórias muito boas. Mas a animação deles é uma animação básica, obviamente para a época, né, para 1986, os anos 80 pelo menos ali, é uma animação básica, mas o principal ponto importante desse anime, qual que é? É a história. Então, tipo assim, cara, usar esse argumento para Demon Slayer não faz sentido. Falar que o anime só tem animação, que a história é fraca, sendo que o anime fez muito sucesso no mundo inteiro. Então, tipo assim, eu sei que muita gente pode não gostar, e não gostar tá tudo bem, só que as pessoas têm que diferenciar o não gostar e falar que é ruim. Porque, por exemplo, você pode falar assim, pô, essa obra aqui, muita gente fala que é boa, em geral pro público, mas eu, pelo menos, pra minha pessoa, eu não gosto. A pessoa, ela pode assistir e falar, não é pra mim. Eu vou dizer, por exemplo, agora eu vou pensar, por exemplo, fora dos animes até. Eu já assisti Hot Wheels Acceleracers, tá? E, cara, eu vou falar pra vocês, é uma obra muito boa, mas não é uma obra que eu acho, assim, extremamente perfeita. No caso, eu acho uma obra, ok, boa, mas não acho nada, né, assim, acima do padrão. E, cara, eu vou falar pra vocês, Demon Slayer é diferente, porque nós tivemos um aumento na venda de mangás. Nós tivemos filmes do anime, que inclusive deu recordes de bilheteria. Como que você vai falar que um anime só é bom por causa da animação? Isso não tem sentido nenhum. Afinal de contas, se Demon Slayer não tivesse uma animação tão boa assim, o anime seria ruim? Então, tipo, você tá dizendo que o anime seria ruim, a história seria fraca? Sendo que isso não faz sentido? Então, tipo assim, muita gente fala que a história é fraca, que a história é genérica, a questão do
da animação também, cara, pra mim é algo que não tem sentido e não tem lógica. E de verdade, cara, eu sei que muitas pessoas acabam falando isso até mesmo por orgulho. E eu sei que o ponto principal de Demon Slayer é a animação. Eu posso dizer pra vocês que assim, é um dos pontos principais. Só que é uma animação acompanhada de uma história muito construída, muito bem feita. Então, cara, não tem sentido nenhum. Afinal de contas, o mangá só aumentou as vendas por conta da sua história. Sem isso, o anime provavelmente não iria progredir, ou seria um anime comum, teria ali uma porcentagem pequena de fãs, e no final das contas não teria esse recorde de bilheteria, não teríamos os filmes que foram feitos. Sendo bem sincero, você falar, né, e simplesmente ignorar o fato de que Demon Slayer é uma obra muito boa, mas você que está assistindo aí talvez não goste, não é pra você, não curta, é diferente de você falar que é ruim, porque ruim seria se a maioria do público olhasse e falar, não, é ruim. Se for, por exemplo, 80% das pessoas que assistiram falaram, não, é ruim, é horrível, não faz sentido. É uma obra muito boa, mas não serve pra você. E tá tudo bem, é gosto, opinião, não tem problema nenhum, mas você desmerecer uma obra só porque, tipo, e desmerecer usando o argumento de que ela só tem animação, mas o anime não fez sucesso só pela animação. É um ponto importante, lógico, né? É um dos sucessos, mas tem outros pontos também, que é a questão ali da história, os personagens ali, o enredo, a ambientação, né? A gente vive ali num mundo, né? O Demon Slayer tem ali um mundo que é dos Onis ali, dos caçadores de demônios, né? Se não me engano é na era Taisho, então entre os anos de 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Então você tem ali uma ambientação muito bem feita e, cara, cada detalhe faz com que o anime prenda a sua atenção, consiga fazer com que você tenha um foco enorme na obra. Você vai acabar gostando de personagens ali da obra. Enfim, tem vários outros pontos, que são tantos pontos assim que eu não consigo nem citar. Mas como eu disse pra vocês, cara, o principal fator é essa questão das pessoas quererem diminuir Demon Slayer por ser uma obra que tem uma animação muito boa. Afinal de contas, eu acho que as pessoas, cara, deveriam entender que, assim, em vez de só falar tem uma animação boa, mas a história é fraca, e falar assim, a animação de Demon Slayer é muito boa. E, cara, hoje, sendo bem sincero, é a melhor animação de mercado dos animes hoje em dia. Tem outros animes que, sim, podem ter uma animação boa, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, acho que Bleach, inclusive, já vi muita gente elogiando também. Se for falar hoje de top 1 em questão de animação, é com certeza Demon Slayer. Talvez de história pode não ser a mais da hora, mas tem uma história boa. Não quer dizer que a história do anime seja ruim, ela pode ser top 3, top 5, top 8, top 10, enfim. Mas negar, falando que a história de Demon Slayer é genérica, é ruim, não faz sentido. Então, tipo assim, até porque o que gerou o hype do anime foi a história, o que fez o anime crescer foi o mangá fez o anime crescer. E eu imagino que talvez o anime só existe hoje por causa do mangá, justamente que, né, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, o anime só tem ali, né, exibição, o mangá animado, por conta das vendas do mangá. Provavelmente o anime fez ali, teve um certo lucro, então eles olharam e falaram assim, ó, vamos transformar esse mangá em uma animação. Eu não sei se fez muito sentido, eu até me embananei um pouco para falar as coisas, mas acho que vocês entenderam exatamente, tá? Ou talvez o editor vai consertar aí as coisas que eu falei, porque eu acabei me embananando. Mas enfim, então eu acho que deu essa brecha, essa abertura para o anime fazer sucesso foi o mangá. E o que aumentou o sucesso do anime foi o mangá. Porque, como eu disse pra vocês, o mangá é antecipado, ele é na frente do anime. Então, obviamente, você vai ter ali um certo sucesso, porque se o anime vendeu mais, né, no caso, o mangá foi vendido mais, aumentou o número de vendas, isso significa que as pessoas assistiram o anime, então elas se interessaram na obra pela história e foram atrás para saber qual seria o desenrolar, quais seriam os próximos capítulos, o que teríamos ali de continuação, qual seria o próximo tema abordado, qual seria o próximo arco. Então, não dá pra você pensar, não dá pra você afirmar que Demon Slayer é um anime que só tem animação. Pra mim, cara, é um termo extremamente incorreto e pra mim é uma das maiores besteiras do mundo você falar esse tipo de coisa. De verdade mesmo, cara, eu acho que é uma ignorância gigante você falar que esse anime só tem animação, cara, de verdade pra mim. É até ofensivo, vou falar bem sincero pra vocês. E você fala, Gustavo, mas você fala isso porque você é fã de Demon Slayer. Sou, cara, eu sou fã, gosto do anime, gosto muito da história, gosto de todos os elementos. E é um anime que é muito bem avaliado, em geral, por todas as pessoas, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que eu tô errado? Comenta aí embaixo o seu ponto de vista. Obviamente, comente respeitando, tá? Opiniões são para ser debatidas e discutidas
concordando ou discordando, tá bom? Fiquem tranquilos, comentem embaixo o seu ponto de vista. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por todos terem me acompanhado até o final. Valeu, falou, até a próxima. Fui!